Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Saúdo a todos, amados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E hoje com o tema Criando Filhos Saudáveis. Glória a Deus. E eu já convido você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 2, o versículo 40 e depois dos versículos 42 ao 52. Vamos ler? Lucas, capítulo 2, o versículo 40 e do versículo 42 ao 52 diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e, como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, soberano, graças te damos, Senhor, por estarmos em escola bíblica dominical. Toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Ajude-nos a fazer o teu querer. Direciona-nos, Deus, nessa lição. Que a tua palavra, Deus, possa encontrar um local maravilhoso em nossas vidas, para que possamos não ser ouvintes esquecidos, mas praticantes da tua palavra, Senhor. Ajuda a família, ajuda os pais. Ajuda, Deus, a fazer o melhor para o teu reino, para a tua glória. Fica conosco, que o teu Espírito Santo continue ministrando, Deus, essa aula para a glória do teu nome. Amém. Uma lição muito maravilhosa, glória a Deus. Olha só o texto áureo em Lucas 52 diz, Lucas 2,52, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então Jesus tinha sabedoria, Jesus crescia em sabedoria, cada dia que ele vivia mais sábio ele ficava. Estou falando do Jesus homem, né? E porque o Jesus Deus, ele é o professor da sabedoria, né? Glória a Jesus. Ele crescia em estatura,
e ele crescia em graça diante de Deus. Deus se agradava com a vida de Jesus, homem na terra. Os homens também. Ele caía na graça dos homens. Quem é este? Glória a Deus, né? E nós vamos ver, irmãos, vamos pegar a família, glória a Deus, de Maria, de José e de Jesus, para que nós possamos ter uma lição maravilhosa para as nossas vidas. Amém? Verdade prática, a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios bíblicos. Introdução. Proporcionar um ambiente onde os filhos cresçam de maneira saudável e equilibrada é o grande desafio da família. Desse jeito, né? Diante de um contexto de imoralidade, de violência, nessa sociedade que nós estamos vivendo. Então, esta lição estudará a natureza da família de Jesus e as fases de vida do nosso Salvador. O Senhor Jesus, como homem, ele nasceu numa família normal, né? Ele teve pai, teve mãe, adotivos, né? Glória a Deus, mas teve. E nessa lição nós vamos estudar o desenvolvimento de Jesus dentro da família, né? Que o Senhor lhe deu. Glória a Jesus. Primeiro ponto, uma família normal, né? José e Maria eram descendentes da família real de Davi. Lucas, capítulo 2, versículo 4 e 5 diz isso, né? E ele veio da raiz de Jessé, ou seja, Davi, filho de Jessé. Então, raiz de Jessé, né? Quer dizer, Davi que era filho de Jessé. A gente pode ver isso em Isaías, capítulo 11, versículo 1. O casamento de José com Maria aconteceu depois que o anjo revelou a José que a criança que estava no ventre de Maria foi concedida pelo Espírito Santo. Jesus não nasceu do desejo da carne, né? Jesus ele foi colocado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Então, por isso que Jesus nasceu sem pecado. Porque ele não veio da vontade do varão como todo ser humano nasce, né? O homem coabita com a mulher e gera um filho. Jesus não. José não conheceu Maria. Maria realmente estava virgem, né? Quando o Espírito Santo colocou Jesus lá no ventre dela. E o casamento deles aconteceu isso, porque José achou que ela tinha engravidado de outra pessoa. Aí o anjo teve que falar com José e dizer, não, José, né? O que está no ventre de Maria é concebido pelo Espírito Santo. Mateus 1, 18 ao 25, a gente vê essa história. Mas, quando Maria teve Jesus, a Bíblia deixa bem claro que Maria deixou de ser virgem. E José coabitou com ela. Ela passou a ser uma mulher como qualquer mulher que se casa, né? Que mantém relações com seu esposo. Isso aconteceu sim. Glória a Deus. Depois que Jesus nasceu. Mateus 1, 24 e 25 diz assim: E José, despertando do sonho, fez como um anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, ele não a conheceu até, glória a Jesus, né? Que deu à luz seu filho primogênito, o primeiro filho do casal, né? Adotivo, mas foi. Glória a Jesus. Os filhos de José e Maria, depois de Jesus, eles procriaram. Ele conheceu Maria, não é? Teve relações com marido e mulher, e outros filhos nasceram, né? A gente vê isso. Eles tiveram outros filhos. E mais adiante nós vamos ver Tiago, José, Judas, Simão
e pelo menos mais de uma irmã. Marcos 6, 3. Seus irmãos não o aceitavam como Messias, né? Não aceitavam de maneira nenhuma, rejeitavam. João 7, do 1 ao 5, quando teve a festa, a grande festa do tabernáculo, os irmãos ficavam, se tu é o Deus, vai lá, te apresenta. Eles não aceitaram. Mas, depois da ressurreição, eles receberam Jesus como Salvador. Tiago, mesmo não sendo apóstolo, se tornou um líder da igreja em Jerusalém. 1 Coríntios 15, 7. Né? Ele se tornou um líder, está falando lá que ele é um líder em Jerusalém. Segundo ponto, o modo de criação de Jesus. Maravilhoso, né? Imagina só. Então, Jesus, o Filho especial. Maria sabia que Jesus era especial. Era um filho que era alguém que era sobrenatural, com uma grande missão. Ela sabia que não era uma pessoa comum. Mas a Bíblia diz que ela guardou tudo isso em seu coração. José e Maria conseguiram criar os outros filhos, mas administrando isso perfeitamente. Coisa que hoje os pais não conseguem, né? Tem predileção por um, gosta mais de outro, e isso é claro dentro da família. Aí traz revolta, né? Traz revolta, traz contenda. Então o pai e a mãe ele tem que ter essa visão espiritual. Os filhos são iguais, né? São iguais no amor, no cuidado, no zelo. Isso é obrigação dos pais. A infância de Jesus. Após Jesus nascer em Belém da Judéia, Lucas 2, o versículo 4, 7, ele foi colocado num coxo para a ração dos animais. O bercinho de Jesus foi isso. É um coxozinho que os animais comiam. Não era um objeto de um palácio real, não, como alguns querem enfeitar, né? Pois seus pais não tinham uma outra alternativa. Depois de 8 dias de nascido, José e Maria levaram o menino para ser circuncidado e lhe deram o nome de Jesus, Lucas 2, versículo 21. Ou seja, desde de pequenininho, José e Maria mostravam que era certo e faziam o que era certo, como Deus pedia na vida de Jesus. É importante isso. Hoje os pais têm filhos, nem eles buscam Cristo. Leva as crianças logo cedo para o show, para as noitadas. As crianças logo cedo estão indo para as festividades mundanas com os pais. Olha o mundo que os pais estão apresentando. Aí lá na frente tem um filho que gosta de beber, que gosta de farra, de se prostituir. Meu Deus, esse menino me dá trabalho. E não lembra que foram eles que mostraram esse caminho. O caminho que os pais mostraram aos filhos é esse caminho que certamente eles irão seguir. O caminho que José e Maria mostrou a Jesus foi o caminho de Deus, caminho espiritual, cumprindo as ordenanças, observando a palavra de Deus, né? Então foi esse caminho que Jesus foi conduzido pelos pais. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Jesus não foi porque ele era Deus em forma humana, ele não era diferente dos demais, não. Jesus sentia as necessidades, brincava, né? Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais, quanto à alimentação, à proteção, saúde mental e física, e principalmente a vida espiritual. Ele precisava dos cuidados de seus pais. Nosso Senhor teve de deixar a sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes. A gente vê isso em Mateus 2, do 13 ao 14, 13 e 14. Até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. Mateus 2, 20 e 21. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi justamente essa experiência que a gente leu na leitura oficial, né?
que Jesus, ao completar 12 anos, porque essa era a idade que o menino judeu era introduzido na vida religiosa. Então tinha as festas, então os pais já começaram a levar Jesus. 12 anos Jesus tinha, então vamos para festas, festa do tabernáculo, as grandes festas importantes, né? A da Páscoa, a do tabernáculo e do Pentecostes, eram grandes festas de Israel. E aí Jesus foi com a sua família, né? Participou dessas festas durante 7 dias, né? A celebração durava 7 dias e depois voltavam, cada um para a sua cidade. Só que os pais de Jesus não imaginaram que Jesus ficou para trás. Depois de 3 dias, eles encontram Jesus aonde? No interior do templo. Conversando com quem? Com os doutores da lei e discutindo sobre a palavra de Deus. Aí os doutores da lei ficaram maravilhados com a sabedoria. Quem deu a entender essa sabedoria? Este menino, né? A juventude de Jesus, de 12 aos 30 anos, a Bíblia ela se cala. A adolescência de Jesus, né? E a juventude, a vida adulta dele, a Bíblia se cala. Jesus volta a aparecer quando já tinha 30 anos, sendo batizado no Rio Jordão por João Batista. E tudo que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a mesma profissão do pai. Ele foi carpinteiro. Glória a Deus, né? Marcos 6,3, não é este o carpinteiro, filho de Maria? E não está conosco os seus irmãos? Então, tudo indica que José aqui já não existia mais, né? Era como se Jesus, que era naquela época, o primogênito, assumia a família. E tinha que ter uma profissão para assumir a família, manter a família, né? E aqui, nesse versículo, tudo indica que Jesus era assim, o líder da casa para tomar conta aqui da família, depois da morte de José. E é possível que ele tenha sido responsável pelo sustento da família. Último ponto, o tríplice desenvolvimento de Jesus. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens, né? Lucas 2, 51 e 52. Jesus crescia em sabedoria. Então Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu recebia. Ele aprendeu a ler e a escrever. Viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Mas nosso Senhor crescia em sabedoria. Ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente, essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estatura. Ensina a criança quando estiver grande? Não. Ensina a criança antes. Aí ela vai crescendo, em estatura. Quando tiver grande, aí não se dizia. Foi isso que José fez com Maria. Primou a vida espiritual de Jesus, né? Então ensinava, ele crescia em sabedoria, depois em estatura. Glória a Deus. Jesus crescia em estatura. A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico de nosso Senhor, né? Então ele crescia e na medida que Jesus ia crescendo, Jesus ia ficando mais sábio. Glória a Deus. Jesus crescia em graça. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Olha, ele crescia em sabedoria, estatura e graça para com Deus. Olha o que ele diz. Quando os pais procuram, meu filho, estamos aqui lhe procurando há 3 dias. Vocês não sabiam que eu tenho tratado os negócios de meu pai? Glória a Deus. Então ele crescia na graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus crescia diante dos homens. Os homens viam que Deus era com ele. Lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus e sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social,
e principalmente espiritual. É responsabilidade dos pais contribuir para a vida emocional, social e principalmente espiritual de seus filhos. Os filhos têm que crescer ajustados emocionalmente, amados. Tudo que dá, tudo sim, é tudo sim, é tudo sim, é tudo sim. Há uma desordem aqui dentro que vai se revelar quando essas crianças estiverem adultas, jovens. É preciso educar essas crianças com equilíbrio. Nem tudo é sim e também nem tudo é não. Glória a Deus, né? Não tem sabedoria para educar? Entregue a vida a Jesus, busca Jesus, Jesus ensina. Jesus é o melhor professor para ensinar pai e mãe a educar os filhos. Glória a Deus, né? Então ele crescia, ele se desenvolveu emocionalmente, socialmente e principalmente espiritual. A singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta. Não era uma mulher precipitada, era uma mulher discreta, sábia. Glória a Jesus, né? Sabia falar na hora certa, agir na hora certa. Precisamos disto. Revela um espírito de equilíbrio e bom senso. É isso que os filhos precisam ver nos pais. Equilíbrio e bom senso. Conclusão. A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. Totalmente diferente da família de Davi, né? Glória a Deus. A respeito dos pais, aprendemos que nós possamos, pais, aprender a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos, nem ser precipitado nas palavras nem nas ações. E a respeito dos filhos, o que é que os filhos podem aprender com a família de Jesus? Aprender a ser obediente. A Bíblia deixa bem claro, ele era sujeito, ou seja, obedecia José e Maria. Os filhos precisam obedecer aos pais. Precisam também ter atenção aos seus pais em todas as coisas. Até na hora de morrer na cruz, Jesus pensou em Maria, né? E mandou João, o apóstolo amado, cuidar dela. Glória a Deus. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Tenhamos sabedoria no agir, no falar. Glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus a dá. Glória a Jesus, né? Que nós possamos pedir sabedoria a Deus. Deus, me ajuda a educar meu filho, me ajuda a instruir meu filho, me ajuda a falar na hora certa, me ajuda a ser uma excelente mãe, me ajuda a ser uma excelente esposa. Aí o pai, Senhor, me ajuda a ser um bom pai. Jesus, me ajuda a ser um ótimo pai. Jesus, me ajuda a ser um excelente pai. Jesus, me ajuda a mostrar-te, revelar tuas coisas para o meu filho, para a minha filha, né? Então que nós possamos pedir a Deus e buscar o Senhor Jesus e não as coisas do mundo. As coisas do mundo são caminhos que parecem bem aos nossos olhos, mas no final são caminhos que levam à morte, à perdição. Então que nós possamos ter cuidado. Os nossos filhos dependem do nosso ensinamento para ter uma vida equilibrada e ajustada. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por mais uma escola bíblica dominical, Senhor. Abençoa, Deus, as famílias que estão ouvindo essas escolas, essas lições. Jesus, nos ensine, Jesus. Nos ajude, meu Deus. Abençoa nossos filhos. Abençoa o nosso lar, nossa casa, que tenha a marca do teu sangue. Que nós vamos te buscar em primeiro lugar, Jesus querido. Liberta as famílias das coisas mundanas, Senhor. E abençoa o teu povo na terra. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo, Jesus querido e amado. Amém. Pai do Senhor e até a próxima EBD. Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião.
Assembleia